prepare-se, espectador do canal Goiás News Notícias, porque o que você vai ouvir agora é daqueles relatos que deixam a gente de orelha em pé, cabelo arrepiado e coração acelerado. Goiás News Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Estamos diante de uma trama que mistura política, bastidores obscuros, traições dentro da própria família e comparações dignas dos tempos mais sombrios da Colômbia de Pablo Escobar. O enredo que envolve Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo, a extrema-direita e um suposto acordão vergonhoso está sendo revelado em detalhes. E cada movimento nesse tabuleiro político parece carregar consigo não apenas as marcas do desespero, mas também o cheiro forte de algo que pode abalar de vez a confiança nas instituições brasileiras. De um lado temos Jair Bolsonaro, já condenado, cercado por processos e tentando desesperadamente reduzir uma pena que pode ultrapassar 2 décadas de prisão. Do outro, seu filho Eduardo Bolsonaro, radicalizado, instalado nos Estados Unidos e atuando como uma voz dissonante contra os próprios aliados do pai, expondo fissuras internas no bolsonarismo. No meio desse conflito, surgem figuras como Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, que traz à tona revelações estarrecedoras sobre esse suposto acordo que envolveria transformar uma condenação de 27 anos em apenas 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar em uma mansão de luxo. Algo que o deputado não hesitou em comparar com os acordos mafiosos do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Esse choque de versões e interesses deixa claro que a extrema-direita brasileira está em ebulição. Bolsonaro, descrito até mesmo por aliados como um homem refém, doente e incapaz de decidir, segundo Paulo Figueiredo, aparece como peça central de um jogo onde sua liberdade seria barganhada em troca de silêncio, disciplina política e apoio do Centrão. A ordem transmitida por aliados foi clara. Bolsonaro quer que Eduardo cale a boca. Mas, em vez de obedecer, o filho partiu para o confronto. Atacou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, lançou-se pré-candidato à presidência em 2026 e, para piorar, não recuou nem diante do recado paterno. Nos bastidores, esse racha interno já é visto como um risco de implosão total do bolsonarismo. Eduardo, nos Estados Unidos, aparece posando ao lado de Paulo Figueiredo em fotos com a legenda "Todos unidos pela anistia". Mas, nos bastidores, a reunião teve um tom sombrio. Conter os ataques do filho para não atrapalhar as negociações em Brasília. Negociações que, segundo Lindbergh, são nada menos do que uma afronta à democracia, um acordão vergonhoso que poderia transformar uma condenação exemplar em um castigo simbólico, desmoralizando por completo as instituições brasileiras. E aqui está a grande contradição. Enquanto Bolsonaro tenta salvar a própria pele por meio de acordos, Eduardo insiste em vestir a capa de combatente, colocando a narrativa de luta pelo Brasil acima até mesmo da liberdade do pai. Esse discurso, que para muitos soa como incoerência, é interpretado dentro do próprio PL como um ato de sabotagem. Afinal, como conduzir uma estratégia de bastidores se o filho do condenado insiste em gritar aos 4 ventos que não aceita recuos e que não se calará diante de ministros do STF e de supostas traições internas? O que se desenha, espectador, é um cenário de pura instabilidade. Bolsonaro acuado, Eduardo radicalizado, aliados perdendo o controle e a extrema-direita rachada entre os que aceitam negociar e os que querem manter a guerra aberta. Lindbergh Farias, com a autoridade de quem acompanha os bastidores de perto, joga luz sobre algo que parece mais uma trama criminosa do que uma negociação política legítima. Afinal, como aceitar que alguém condenado por crimes graves possa negociar sua própria pena como se estivesse em uma feira, trocando anos de prisão por meses de mansão? Como não ver nisso a sombra de um estado paralelo, onde os poderosos decidem os próprios destinos, enquanto o povo assiste de longe, indignado e impotente? E para você que acompanha o Goiás News Notícias, fica aqui a reflexão final. Estamos diante de um movimento que pode redefinir o futuro político do Brasil, mas não pela força da democracia, e sim pelo poder de bastidores que mais parece novela de máfia. Se esse acordão vergonhoso for confirmado, o recado ao povo será devastador, de que a justiça não é para todos
e que até mesmo um condenado por atentar contra a democracia pode escapar com acordos dignos de Pablo Escobar. O cenário é sombrio, a tensão é máxima e os próximos capítulos prometem ainda mais revelações. Fique atento, porque essa história está longe de terminar e, acredite, ela pode mudar os rumos do país de forma arrebatadora. Espectadores do Goiás News Notícias, respirem fundo, porque o mergulho que vamos dar agora nesse labirinto político é daqueles que nos fazem enxergar além das cortinas de fumaça que os poderosos levantam para tentar enganar a opinião pública. A cada detalhe revelado, fica mais evidente que não estamos falando apenas de disputas partidárias ou embates de narrativa. O que está em jogo é o próprio conceito de justiça, de democracia e, principalmente, a noção de que todos somos iguais perante a lei. O acordão vergonhoso denunciado por Lindbergh Farias não é apenas um arranjo político, mas sim um pacto de impunidade que tenta transformar um réu condenado por ameaçar a democracia em alguém capaz de negociar os termos da própria pena. Isso, meus amigos, é o tipo de revelação que faz o povo brasileiro se arrepiar da cabeça aos pés. O quadro é tão grave que até os aliados de Jair Bolsonaro começam a tratá-lo como um refém. Paulo Figueiredo, que não é petista, nem inimigo declarado, mas sim neto de um ex-ditador e braço direito de Eduardo Bolsonaro, foi direto. O ex-presidente é hoje um homem sequestrado, doente, incapaz de decidir. Essa afirmação ecoa como um trovão dentro do bolsonarismo, porque desmonta a imagem de líder forte, implacável e estrategista que Bolsonaro sempre cultivou. Agora, o que se vê é um homem encurralado, tentando reduzir uma condenação que poderia levá-lo a 27 anos de reclusão para apenas 1 ano e 7 meses em regime domiciliar, em uma mansão. Essa troca desigual não é apenas indecente, é também uma ofensa direta à inteligência do povo brasileiro. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E é nesse ponto que Eduardo Bolsonaro entra como um personagem explosivo. Enquanto o pai pede silêncio, pede disciplina, pede que o filho não atrapalhe as costuras em Brasília, Eduardo faz exatamente o contrário. Fala mais alto, radicaliza mais, ataca ministros do Supremo, desafia o presidente do próprio partido e, em um ato de afronta, lança-se pré-candidato à presidência de 2026 sem sequer ouvir a bênção do pai. O que está por trás disso? É ambição desmedida? É convicção ideológica? Ou é simplesmente a incapacidade de enxergar que, ao agir dessa forma, ele está serrando o próprio galho em que a família Bolsonaro está sentada? O público do nosso canal precisa entender. Eduardo não está apenas desafiando adversários, ele está implodindo as próprias bases do bolsonarismo. Agora, vamos abrir bem os olhos para o detalhe mais assustador, a forma como esses acordos são discutidos. Lindbergh Farias não titubeou em dizer que essa negociação lembra os tempos sombrios da Colômbia, quando Pablo Escobar ditava regras que colocavam o Estado de joelhos diante do crime organizado. Imaginem a cena. Um condenado que, em vez de cumprir a pena que a justiça lhe impôs, senta à mesa para decidir se quer ficar em uma cela ou em sua mansão luxuosa. Isso não é justiça, isso é corrupção institucionalizada. Isso é o retrato da impunidade. Se esse tipo de precedente se confirmar, o que dirá o povo comum, aquele que não tem sobrenome de peso nem partido político para defendê-lo? Será que também terá o direito de negociar sua pena? Ou a justiça continuará sendo dura apenas para os pobres e complacente para os poderosos? O Goiás News Notícias não pode deixar que essas perguntas fiquem sem resposta. Nosso papel aqui é justamente segurar o espectador, mostrar que por trás de cada manchete existe uma engrenagem maior, mais perigosa, que ameaça o futuro de todos nós. E a engrenagem que estamos vendo girar agora é a do conluio, da barganha silenciosa, das promessas feitas em corredores escuros e nos salões do Centrão, onde interesses se cruzam e a democracia fica em segundo plano. E atenção, Eduardo Bolsonaro pode até se vender como um combatente em defesa do Brasil, mas não podemos ignorar que sua postura de radicalização permanente serve, no fim das contas, para desestabilizar qualquer tentativa de negociação.
Se de um lado isso pode frustrar os planos de anistia para o pai, de outro joga gasolina na fogueira da divisão da extrema-direita. Quem ganha com isso? O caos. E quem perde? O povo brasileiro, que assiste a mais um espetáculo grotesco onde os bastidores políticos parecem roteiro de série policial. É por isso que você, espectador do Goiás News Notícias, não pode desgrudar os olhos dessa história. O que está acontecendo agora é mais do que uma crise interna do bolsonarismo. É uma demonstração nua e crua de como os poderosos tentam manipular as regras do jogo para permanecerem impunes. Se esse acordão vergonhoso se confirmar, será o maior escândalo de desmoralização das instituições dos últimos tempos, e o Brasil entrará para a história não como um país que puniu os que atentaram contra a democracia, mas como uma nação que se curvou diante da chantagem política. Segurem-se, porque o mergulho que vamos dar agora é profundo, revelador e cheio de camadas que não podem passar despercebidas. Estamos diante de um cenário em que a própria noção de justiça no Brasil está sendo colocada contra a parede. O que Lindbergh Farias chamou de acordão vergonhoso não é apenas uma frase de efeito, mas sim a tradução exata de uma trama de bastidores que mistura silêncio imposto, negociações obscuras e um cálculo político que pode mudar o destino de Jair Bolsonaro e, por consequência, da extrema-direita brasileira. Vamos aos fatos. Bolsonaro, condenado por crimes ligados à tentativa de golpe e prestes a enfrentar até 27 anos de reclusão, estaria aceitando um arranjo que reduziria essa pena para apenas 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar de luxo. Lindbergh foi incisivo ao dizer: "Já viu isso? Alguém condenado negociar sua própria pena. Parece coisa de Pablo Escobar, na Colômbia." Revista Fórum, 26 de setembro de 2025. Essa fala não é metáfora vazia. Ela aponta para um paralelo perigoso. Quando os poderosos passam a decidir onde e como serão punidos, o Estado de Direito perde o sentido. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro surge como peça desestabilizadora. Instalado nos Estados Unidos, ele não apenas posa em fotos com frases como "todos unidos pela anistia" ao lado de Paulo Figueiredo, mas também desafia o próprio pai, o PL e até o Centrão, lançando-se como pré-candidato em 2026 sem o aval de Bolsonaro pai. Veja, 25th of September 2025. O recado transmitido por Sóstenes Cavalcante em nome de Jair Bolsonaro era claro: cale a boca. Mas Eduardo não se calou. Pelo contrário, atacou ministros do STF, acusou aliados de traição e reforçou o discurso de que sua luta é pelo Brasil e não pela salvação pessoal do pai. Esse embate interno expõe um bolsonarismo fraturado. De um lado, Jair Bolsonaro tentando se salvar com o silêncio e a negociação. Do outro, Eduardo Bolsonaro jogando tudo para os ares em nome de uma bandeira radicalizada. E para complicar ainda mais, Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Figueiredo, declarou que hoje Bolsonaro é um homem sequestrado, doente e incapaz de decidir. Instagram, 26 de setembro de 2025. Uma frase que cai como bomba, desmontando a imagem de líder absoluto que Bolsonaro sempre sustentou. Para você, espectador do Goiás News Notícias, a mensagem é clara. Estamos presenciando uma crise sem precedentes. O que parece uma novela política é, na verdade, um retrato cru de como interesses particulares podem transformar a justiça em moeda de troca. Eduardo, ao invés de ser aliado, tornou-se um problema. Bolsonaro, ao invés de ser líder, tornou-se refém. E as instituições, ao invés de se fortalecerem, correm o risco de serem humilhadas diante de um acordão que soa mais como chantagem do que como solução. E não se enganem, isso não é apenas sobre Bolsonaro e Eduardo, é sobre o futuro do Brasil. Se a justiça permitir que um condenado negocie sua pena como se estivesse em um balcão de negócios, o recado será devastador: que existe uma lei para os poderosos e outra para o povo comum. Esse é o ponto que Lindbergh martela ao falar em desmoralização das instituições. Prepare-se, porque nos próximos blocos vamos destrinchar ainda mais as consequências desse racha, os reflexos nas eleições de 2026 e o impacto que esse cala-e-boca pode ter não só no bolsonarismo, mas em todo o cenário político nacional. Espectadores do Goiás News Notícias, preparem-se, porque agora vamos aprofundar ainda mais neste tema que está sacudindo os bastidores da política brasileira. O que está acontecendo entre Jair Bolsonaro,
Eduardo Bolsonaro e os líderes da extrema-direita não é apenas um atrito familiar ou uma disputa interna de poder, mas sim um episódio que pode marcar para sempre a história política do Brasil. A cada detalhe revelado, percebemos que existe uma engrenagem oculta, uma tentativa desesperada de manter o poder e, ao mesmo tempo, escapar das consequências da lei. E é justamente isso que faz com que essa trama esteja deixando o país inteiro de orelha em pé e cabelo arrepiado. De um lado, temos Jair Bolsonaro, já condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe contra a democracia, tentando a todo custo negociar uma saída mais branda. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, não poupou palavras ao denunciar um suposto acordão vergonhoso que estaria sendo costurado nos bastidores para transformar essa pena em algo quase simbólico. Apenas 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar, em uma mansão de luxo. Lindbergh fez uma comparação direta e chocante. Parece coisa de Pablo Escobar na Colômbia. Essa frase ecoou como uma bomba, porque traduz exatamente o tamanho da afronta que isso representaria às instituições e à justiça brasileira. O problema é que esse acordo, que poderia ser visto como a salvação para Bolsonaro, esbarra em uma barreira inesperada: seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro. Instalado nos Estados Unidos, Eduardo vem se colocando como um radical que não aceita recuos, que não admite concessões e que insiste em manter o discurso agressivo contra o Supremo Tribunal Federal, contra aliados do Centrão e até contra figuras do próprio PL, partido que acolhe a família Bolsonaro. Essa postura coloca o pai e o filho em rota de colisão. De um lado, Jair tenta o silêncio e a negociação. Do outro, Eduardo eleva o tom, grita mais alto e coloca tudo a perder. E não se trata apenas de palavras jogadas ao vento. Eduardo tem radicalizado em suas postagens, reforçando que sua luta não é apenas pela liberdade do pai, mas sim pela bandeira da anistia geral, pela narrativa de que estão sendo perseguidos e que é preciso enfrentar o sistema. Ele chegou a dizer: se a intenção é salvar meu pai, então eu não poderia ser o empecilho ao acordo que, supostamente, o beneficia, certo? É claro que dizer que eu trabalho só para salvar meu pai é uma narrativa fabricada. Nós venceremos. Essas palavras mostram que Eduardo não apenas não aceita calar-se, como também quer se posicionar como o herdeiro político da família, mesmo que isso signifique atrapalhar os planos de Bolsonaro pai. Nos bastidores, a situação é vista como insustentável. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, chegou a viajar até os Estados Unidos para se encontrar com Eduardo e Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Figueiredo. Oficialmente, a reunião foi divulgada como um encontro para fortalecer a luta pela anistia, mas as informações que circulam nos corredores de Brasília são de que Sóstenes levava um recado claro: o pedido de Bolsonaro para que Eduardo fechasse a boca. A ordem do Supremo Tribunal Federal impede pai e filho de manterem contato direto. Por isso os recados são levados por aliados. Mas a verdade é que o filho não só não atendeu ao pedido, como também dobrou a aposta, intensificando os ataques. Essa postura de Eduardo Bolsonaro expõe o bolsonarismo a uma crise interna sem precedentes. De um lado, Bolsonaro é retratado como um homem fragilizado, incapaz de liderar, segundo Paulo Figueiredo. Hoje, Bolsonaro é um homem sequestrado. É uma vítima presa, doente e incapaz de decidir. Do outro, Eduardo aparece como um filho rebelde, desafiando o partido, lançando-se candidato à presidência em 2026 e criando rachaduras profundas dentro da extrema-direita. Essa divisão ameaça implodir de vez o projeto político da família. E é aqui que entra o ponto mais grave, que você, espectador do Goiás News Notícias, precisa compreender. Se esse acordão se confirmar, se de fato um condenado por atentar contra a democracia conseguir negociar sua pena de 27 anos para apenas 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar, o recado para o Brasil será devastador. Não existe justiça igual para todos. Será a confirmação de que, para os poderosos, as leis podem ser dobradas, torcidas, manipuladas, enquanto para o povo comum a regra é sempre dura, implacável e sem negociações. Isso é a desmoralização completa das instituições, como disse Lindbergh, em passo perigoso rumo à corrosão da democracia. O paralelo com Pablo Escobar não é exagero.
Na Colômbia, o narcotraficante construiu sua própria prisão de luxo, negociando com o estado onde ficaria preso, e usava a cela como um escritório de negócios. Se o Brasil permitir algo semelhante com Bolsonaro, estaremos diante de um abismo institucional, onde o exemplo dado não será o da punição justa, mas sim o da impunidade garantida a quem tem poder político. Isso abre espaço para que outros, no futuro, tentem repetir a mesma fórmula. Por isso, espectadores, essa crise não é apenas do bolsonarismo, mas de toda a democracia brasileira. O embate entre Bolsonaro e Eduardo mostra que não existe unidade nem sequer dentro da família, quanto mais dentro da extrema-direita. A cada palavra dita, a cada gesto feito, fica claro que esse movimento político está se fragmentando. E é nessa fragmentação que surgem as maiores ameaças. Acordos obscuros, manobras silenciosas e tentativas de distorcer a lei em benefício próprio. O Goiás News Notícias está aqui para trazer essa verdade de forma nua e crua. Porque o que está em jogo não é apenas a liberdade de um ex-presidente ou a ambição de um filho rebelde. O que está em jogo é se o Brasil vai aceitar ser um país onde criminosos poderosos podem negociar suas penas, enquanto o povo trabalhador não tem sequer o direito de se defender. Estamos diante de um divisor de águas, e cabe a nós, como sociedade, decidir se aceitaremos esse acordão vergonhoso ou se vamos reagir para defender o mínimo de respeito às instituições. Esse é apenas o começo, espectadores. Os próximos capítulos prometem ser ainda mais tensos, e o nosso compromisso aqui é mantê-los informados, com clareza, impacto e profundidade, para que ninguém seja enganado pelo teatro de bastidores. Fiquem atentos, porque essa novela política ainda vai longe, e cada revelação pode ser mais explosiva do que a anterior. Espectadores do Goiás News Notícias, atenção redobrada. Agora nós vamos mergulhar ainda mais fundo nesse escândalo político que está deixando o Brasil em estado de choque. O embate entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e os bastidores da extrema-direita não é apenas um problema familiar, não é apenas um conflito partidário, é a radiografia de um sistema que pode estar sendo manipulado nos corredores do poder para garantir impunidade a quem deveria responder severamente diante da justiça. É o tipo de trama que lembra as páginas mais sombrias da história política da América Latina e que faz cada cidadão brasileiro se perguntar: será que a democracia está realmente protegida? Comecemos pelo ponto central, o chamado acordão vergonhoso. Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, denunciou sem meias palavras que existe uma articulação nos bastidores para transformar uma condenação de 27 anos de prisão em apenas 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar em uma mansão de luxo. E aqui não se trata apenas de números, trata-se da essência da justiça. É aceitável que alguém acusado de atentar contra a democracia, de tentar um golpe contra o Estado, sente à mesa para negociar sua pena como se fosse um contrato particular? Lindbergh foi certeiro ao dizer: isso parece coisa de Pablo Escobar, na Colômbia. A comparação é dura, mas necessária, porque mostra como esse movimento é uma ameaça direta à credibilidade das instituições. Agora, olhemos para a contradição. Jair Bolsonaro, fragilizado, acuado, aceitando o silêncio e tentando articular uma saída menos dolorosa. Eduardo Bolsonaro, por outro lado, distante nos Estados Unidos, radicaliza ainda mais o discurso. Eduardo não só desobedece ao recado enviado pelo pai, transmitido por Sóstenes Cavalcante, como aumenta os ataques, expõe fissuras dentro do PL, afronta Valdemar Costa Neto e lança-se candidato à presidência em 2026, sem sequer consultar Bolsonaro pai. A ordem era simples: cale a boca. Mas Eduardo decidiu gritar ainda mais alto. Esse choque entre pai e filho gera uma implosão interna. De um lado, um Jair Bolsonaro descrito por Paulo Figueiredo como um homem sequestrado, doente e incapaz de decidir. Do outro, Eduardo Bolsonaro posando em fotos com Paulo Figueiredo sob a legenda "Todos unidos pela anistia", mas, na prática, sabotando os acordos que poderiam beneficiar o próprio pai. É um paradoxo que expõe o bolsonarismo a uma crise que pode ser irreversível. E essa divisão interna é vista com apreensão não apenas pelos adversários políticos, mas pelos próprios aliados da direita, que temem que a briga fratricida destrua qualquer possibilidade de manter a base unida até 2026.
E qual é o impacto disso tudo, espectadores do Goiás News Notícias? O impacto é monumental. Se esse acordão se concretizar, o Brasil estará diante de um golpe contra a credibilidade da justiça. Como acreditar em um sistema que permite a um condenado negociar sua pena como se estivesse em um balcão de feira? Como aceitar que, enquanto milhares de brasileiros cumprem penas duras por crimes menores, um ex-presidente possa transformar sua condenação em uma temporada confortável em prisão domiciliar? Isso não é apenas um escândalo político, é uma ferida aberta na alma da democracia. E não se enganem, Eduardo Bolsonaro sabe muito bem o peso de suas palavras. Ao se lançar como presidenciável, ele não apenas desafia o pai, mas tenta ocupar o espaço do herdeiro político da extrema-direita. Só que sua postura radical tem consequências graves. Ele enfraquece o PL, expõe as fragilidades do bolsonarismo e cria uma imagem de caos interno. Se de um lado ele pode se vender como a voz que não se cala, do outro, sua rebeldia pode destruir a narrativa de unidade que seus aliados tanto tentam preservar. A pergunta que fica no ar é: quem realmente se beneficia desse caos? Será que Eduardo quer se posicionar como o novo líder, mesmo que isso custe o silêncio do pai? Será que o PL está disposto a sacrificar Bolsonaro em nome de manter sua força política? Ou será que por trás de tudo isso existe um jogo ainda maior, uma tentativa de preparar o terreno para outras figuras da direita, como Tarcísio de Freitas, assumirem o protagonismo em 2026? Essas são perguntas que ecoam e que precisam ser acompanhadas de perto, porque o tabuleiro político do Brasil está em movimento constante. O paralelo histórico com Pablo Escobar não deve ser ignorado. Escobar, na Colômbia, conseguiu construir uma prisão própria, onde vivia com luxo e mantinha sua rede criminosa ativa. Ao permitir algo parecido, o Brasil corre o risco de se transformar em um exemplo de impunidade mundial. O sinal que será enviado ao povo será devastador. Existem dois tipos de justiça, uma para os pobres e outra para os poderosos. E é exatamente isso que Lindbergh chama de desmoralização das instituições. E aqui, espectadores do Goiás News Notícias, precisamos finalizar com palavras fortes, porque a gravidade da situação exige impacto. Se esse acordão se confirmar, não estaremos apenas diante de um escândalo, estaremos diante da prova de que a democracia brasileira foi sequestrada. Um ex-presidente condenado negociando a própria pena é um retrato de um Estado que perdeu a força diante de interesses particulares. É o retrato de uma justiça enfraquecida, de instituições humilhadas e de uma sociedade que precisa abrir os olhos para não ser enganada. Portanto, fiquem atentos. A história ainda está em andamento. E os próximos capítulos podem ser ainda mais explosivos. Mas uma coisa já é certa: esse episódio entrará para os livros como um dos momentos mais vergonhosos e perigosos da política brasileira. E o nosso compromisso aqui, no Goiás News Notícias, é não deixar que essas verdades sejam escondidas. Vamos continuar acompanhando, revelando e denunciando, porque o povo merece saber exatamente o que está em jogo. E a mensagem final é clara, forte e impactante. Se a justiça se curva diante dos poderosos, a democracia se torna refém, e é nesse momento que o povo precisa se levantar para exigir respeito, transparência e igualdade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.